Bom dia, meu amigo Elivaldo. Olá, Gorete, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Olha, hoje não tem como começar de outra forma. Eu preciso lhe parabenizar pelo grande profissional que você é nessa data importante que é o seu dia. Obrigado, Gorete, pela lembrança. Muito obrigado a você que nos acompanha. E hoje é um dia realmente muito especial, o aniversário. Cumprimento também os aniversariantes do dia, né? Aqui o Adivan, nosso cinegrafista, tem duas aniversariantes muito especiais, que ele lembra sempre dessa data do 12 de novembro, que é a dona Maria de Socorro, a mãe, e a dona Maria Orlene, a esposa, os dois. Gente do céu, muita festa. Né? E mando também um abraço para Maria Tágira, nossa diretora aqui, que também é aniversaria nessa data de hoje. Desejo tudo de bom, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha só, pois hoje é o dia realmente de festa. Tem também parabenizo, né? Viu, Maria Tágira? Felicidades para você também. E a gente segue, portanto, aqui, Elivaldo, né, com o ponto de vista. Começando pela movimentação lá em Belém, com a COP30, a gente teve ontem um dia, inclusive, de destaque para o estado do Piauí, com um painel apresentado lá na COP30. É verdade, Gorete. Ontem o governador Rafael Fonteles encerra hoje, quarta-feira, a agenda que cumpre na COP30 em Belém. E ontem foi um dia especial para o Piauí, porque o governador e o secretário do Meio Ambiente, Felipe Araújo, participaram de um painel em que estados apresentavam seus planos climáticos. E o Nordeste, o Piauí, foram destaques nessas apresentações. O secretário Felipe Araújo, ele foi o mediador de um painel que tratou exatamente do plano do meio ambiente. E ele falou sobre exatamente pontos importantes que estão no plano estadual, como, por exemplo, a descarbonização. Ou seja, são medidas que o governo vem adotando, estabeleceu e procura implementar no sentido de mitigar os efeitos das mudanças climáticas no país e no mundo e que tem consequências também aqui no estado do Piauí. Acabamos de concluir aqui o painel Transição Energética Rejudicional e Plano de Ação Climática no estado do Piauí. Com a participação do governador no critério, o senhor com as autoridades internacionais, apresentamos ao público da COP30 e que o Piauí vem liderando na pauta ambiental. Inicialmente, mostramos o Plano de Ação Climática do Piauí, pioneiro no Nordeste, um dos primeiros do Brasil, onde vai dar uma diretriz das ações que precisamos efetivar para melhorar o meio ambiente, a natureza e reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Depois, mostramos a parceria junto com a Mercúria da questão do rejudicional, crédito de carbono, ativos ambientais, que o Piauí vai, a partir do combate ao desmatamento ilegal e também aos incêndios florestais, emitir crédito de carbono para serem vendidos e gerar recursos para ser distribuído para a população piauiense que preserva as nossas florestas e os nossos biomas. O plano de ação climática ele é muito importante para nortear as ações também daqui por diante, né? É um ponto que integra, o secretário Felipe Araújo caracterizou bem o combate ao desmatamento ilegal, no sentido de compatibilizar a necessidade de produção de alimentos em modelos sustentáveis, Gorete, e que sejam capazes também de possibilitar ou de garantir, de assegurar os recursos ambientais preservados e, claro, garantindo sempre o Piauí inserido nesse contexto produtivo regional com repercussão até fora do país, sem perder de vista as medidas preservacionistas em relação ao meio ambiente. Pois é, e trabalhando de forma integrada, né? O governador é o presidente do Consórcio Nordeste, falou também, trouxe informações acerca desse protagonismo da nossa região nessa área, né? Principalmente da transição. Correto. Gorete, transição energética, essa é uma palavra de ordem também muito utilizada, está muito na ordem do dia. E o estado do Piauí é destaque porque praticamente 100% da matriz energética do Piauí vem de fontes renováveis. Por esta razão, na exposição que fez ontem no painel em Belém, na COP30, o governador Rafael Fonteles destacou esse ponto dentro das ações desenvolvidas no estado, com participação pública e investimentos privados que possibilitam essa transformação, essa aceleração na transição energética no Piauí. Participamos aqui do painel do Piauí, aqui no Pavilhão Brasil, na COP30, falando de transição energética, plano de ação climática e também a monetização de ativos ambientais, os créditos de carbono,
para gerar também renda para as populações que ajudam a proteger o meio ambiente lá no estado do Piauí. Então, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente pelo trabalho e apresentando esses cases de sucesso do Piauí aqui na COP30. O Piauí tem sido destaque, sobretudo na parte da geração de energia fotovoltaica, energia solar, com grandes parques instalados no estado do Piauí, sobretudo na região sul do estado, mas sem perder de vista também a fonte eólica, com estruturas já montadas e em pleno funcionamento do litoral, a região do semiárido, no maciço do Araripe, que envolve diversos municípios estrutura que já projeta o Piauí no cenário global da mudança da matriz energética para fontes renováveis. O governador falou, inclusive, né, Livaldo, a respeito dessa geração que hoje ela é superior ao consumo e que essa também é uma meta, trazer o aproveitamento, digamos assim, dessa energia de forma maior aqui no próprio estado do Piauí. É verdade. Aí outra linha de investimento. A geração, o Piauí vai muito bem, como não só o governador, as autoridades, a área técnica tem comprovado essa situação, ou seja, o Piauí tem uma situação de quase de estabilidade, de mudança da matriz energética para fontes renováveis e limpas. Agora, é claro que essa energia ela vai para o sistema nacional, né? E aí vai para todo o país. Agora, a transmissão, as linhas de transmissão capazes de estabelecer uma fonte de fornecimento de energia para o estado do Piauí, esse é um fator que é fundamental para a virada de página no desenvolvimento econômico do estado. Quer alguns exemplos? Por exemplo, o caso do sul do Piauí, na usina de etanol que está em fase de montagem, que promete ser também um empreendimento transformador da região, a verticalização da produção no sul, com frigoríficos, com abatedouros lá no centro de avicultura que está sendo montado no município de Uruçuí. A grande carência é a energia. Agora, a energia produzida existe no Piauí. Agora, o desafio é transformá-la na distribuição para chegar realmente e garantir o funcionamento desses grandes empreendimentos na área domiciliar, enfim, dotar o Piauí de condição de estabilidade no fornecimento de energia elétrica de qualidade. O que leva muita gente a não entender, né, diante de tanta geração de energia, esse tipo de problema, Livaldo. Agora, o governador, ainda nessa questão, você fala da produção de etanol, o governador também fechou acordos importantes lá no sentido de expandir, no caso, o biodiesel aqui no estado do Piauí. Pois é, e a base é Floriano. Você lembra que o Piauí saiu na frente, instalando em Floriano, ainda na década de 1990, um projeto que aproveitava até uma fonte que já foi, eu diria até assim, virada a página com relação ao biodiesel, que era a mamona, um projeto que foi até na época revolucionário lá no sul do Piauí. Aí a fonte passou a ser uma outra matriz, por exemplo, a soja. Enfim, essa usina mereceu até visitas presidenciais, que hoje está na iniciativa privada, fica em Floriano. E ontem um protocolo de intenções possibilita novos investimentos nessa área do biodiesel, tendo como base uma indústria montada na cidade de Floriano, no Médio Parnaíba piauiense. E aí o governador Rafael Fonteles, no momento do entendimento com o empresário do setor, no sentido de estabelecer bases para um protocolo de intenções para instalar ou ampliar essa estrutura industrial capaz de aumentar a produção de biodiesel em Floriano. Uma das fontes é, inclusive, a soja, Gorete. Sem dúvida, Livaldo. Livaldo, lá na COP30, a gente tem trazido essas discussões dia a dia, começando na semana passada ainda com a cúpula dos líderes e agora oficialmente na COP30 a gente vê a apresentação do estado do Piauí, por exemplo, nesse painel, mas vem soluções do Brasil inteiro e do mundo. Mas, por outro lado, há também... Houve ontem uma manifestação, né? Descontentamento de alguns grupos, inclusive de povos originários. Eu estava achando até calmo demais a COP30, né? Muitos debates, alto nível, área técnica, mas os movimentos sociais que realizam até um evento paralelo lá na COP30. E chamou a atenção dos participantes, porque não dizer até do mundo que acompanha esse evento organizado pelas Nações Unidas em Belém, que foram povos indígenas que adentraram, povos que chegaram a invadir uma parte de uma estrutura de palestras do evento, dos painéis do evento, e protestando
procurando uma maior e mais efetiva participação dos povos originários, dos povos indígenas, com relação às suas bandeiras de luta, às suas plataformas, às suas reivindicações, principalmente a questões como demarcação da terra, exploração de combustíveis fósseis na região amazônica, enfim, uma série de pontos que marcam aí os protestos e movimentos sociais que procuraram chamar a atenção na COP30 através dessa ação que acabou dando até expulsão, quebra-quebra, enfim, foi um momento de tensão até ontem à tarde, começo da noite, lá em Belém. Lá num dos pavilhões do evento e provocou esse tumulto aí, esse princípio de tumulto. Bom, vocês estão acompanhando, né, Elivaldo? O Elivaldo estava falando aqui há pouco a respeito desse tumulto, gente, que ocorreu ontem lá na COP30. Inclusive, paralela à COP30, há uma manifestação também da chamada Cúpula dos Povos. É um evento que é feito em paralelo, inclusive por comunidades, não só indígenas, mas quilombolas também, pessoas que acreditam que estão à margem dessas discussões, né? Que a sustentabilidade, na verdade, ela precisa, a gente tem falado muito nessa palavra justiça climática, que é justamente o fato de integrar todo mundo. Então é isso que muitos deles cobram, uma participação maior nessas discussões. A COP vai até o dia 21 e a gente espera, claro, que o resultado dela traga exatamente isso, né? Hoje tem até na programação lá uma coletiva que será concedida pelo cacique Raoni. Você lembra que já foi parlamentar e tem também uma atuação muito forte em movimentos sociais para exatamente esclarecer ou dar visibilidade a esses movimentos sociais no sentido de buscar a defesa de suas plataformas que são absolutamente compatíveis com a realidade brasileira, principalmente na região amazônica. Agora, Elivaldo, voltando para cá, a gente tem discussões importantes também a respeito, principalmente, da lei orçamentária. O que está previsto hoje? Tem apresentação? Olha, Gorete, ontem nós falamos do projeto de lei orçamentária para 2026 de Teresina, uma audiência pública lá na Câmara Municipal. Hoje nós teremos um evento também dessa mesma linha, uma audiência pública, só que na Assembleia Legislativa, para tratar do projeto de lei orçamentária 2026 do Estado do Piauí, a chamada PELOA 2026. A audiência pública será na Comissão de Finanças, que é comandada pelo deputado Franzé Silva, ele que é o relator também do projeto de lei orçamentária. A equipe econômica do governo preparou a apresentação para entidades da sociedade civil organizada, para representantes de instituições como Judiciário, a própria área técnica da Assembleia Legislativa, como um ente também que compõe essa estrutura orçamentária, instituições como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, enfim, todas as partes envolvidas nessa discussão para tratar de temas como destinação de recursos para cada área, como vai ser a expectativa de receita ano que vem, a expectativa da movimentação econômica. Agora, na apresentação, nós conseguimos ter acesso a um dos pontos que será importante nessa abordagem por parte dos técnicos do governo. Trata-se da evolução no Piauí de um ponto do orçamento que muitas vezes é muito questionado, Gorete, que é a capacidade de investimentos do Estado. Muitas vezes associa-se a capacidade de investimentos apenas e tão somente a emendas parlamentares e também a operações de crédito. Mas essa estratégia tem crescido aí nos últimos 5, 6 anos. Há até um gráfico que será apresentado hoje aos deputados e participantes da audiência pública que mostra exatamente essa evolução, considerando referências como o ano de 2021, que passou de pouco mais de R$1 bilhão, até outubro já deste mês, onde o levantamento fechado chega a R$2,9 bilhões. Esse plano, ou esse grau de investimentos, representa mais de 20% da receita corrente líquida do Estado. Ou seja, quase triplicou, Elivaldo. É um dado relevante porque, Gorete, mostra que o Piauí tem, nesse item relacionado a investimentos com base na receita corrente líquida, investimentos empenhados, ele está em primeiro lugar no ranking nacional.
de capacidade de investimento com base na receita corrente líquida. E para 2026, mesmo com toda essa cautela, esse cuidado, até um certo conservadorismo em relação à contenção de gastos, controle de despesas, mesmo com esse pé atrás que a gente tem visto através de manifestações, sobretudo da Secretaria de Fazenda, do secretário Emílio Júnior, mas há uma projeção extremamente otimista de 4,6 bilhões de reais para investimentos, considerando o que for aprovado na Lei Orçamentária Anual para 2026. Ou seja, praticamente dobra em relação ao que vai ser concluído este ano quanto a investimentos do Estado, considerando a receita líquida, a receita corrente líquida. Então, o que isso vai representar? Que áreas poderão ser contempladas? Áreas como a infraestrutura. O governo elege estruturas como a malha viária estadual, como vem fazendo na melhoria das rodovias estaduais, ampliando asfaltamentos, conservando estradas, a estrutura portuária de Luiz Correia, além de, claro, investimento em setores considerados essenciais, como segurança, educação e saúde, através de programas como Saúde Digital e o investimento da estrutura dos hospitais regionais para dar autonomia à assistência à saúde, considerando toda a extensão territorial do Estado. Então, é um programa ousado de investimentos que, a depender do desempenho da economia, da capacidade de arrecadação do Estado e, lógico, da articulação com a União Federal, nós poderemos ter um Estado com o 2026 extremamente favorável em relação à capacidade de investimento. Capacidade muito maior de investimento, que normalmente o que se vê é justamente esse aperto muito comprometido. O engessamento, não é, Gorete? Um pagamento de folha, de pessoal, custeio, e não sobra para os investimentos, né, Elivaldo? A gente tem, inclusive, ontem aqui no Jornal Cidade Verde, o secretário Emílio Júnior, inclusive, estava participando, falando a respeito justamente desse controle dos gastos que o Elivaldo trazia agora há pouco. Correto. Hoje, na audiência pública, o secretário Emílio Júnior, da Fazenda, e o secretário Washington Bonfim, do Planejamento, serão os principais agentes do governo para explicar os detalhes do projeto de lei orçamentária. E ontem, em entrevista ao jornal Cidade Verde, o secretário Emílio Júnior, ele descreveu aí um pouco do que hoje representa a estrutura financeira do Estado com projeção para 2026. Veja aí um trecho da entrevista concedida ontem à noite aqui ao jornal Cidade Verde. A gente sempre tem que colocar aquilo que são, primeiro, trabalhar aquilo que são, que a gente considera como gastos obrigatórios para o funcionamento do Estado, né? Então, começando com a folha de pagamento, aquilo que é obrigatório, como fazer o repasse aos poderes, que é constitucional, aí você tem que pagar também os serviços das dívidas como um todo, você também tem a máquina do custeio, que ela tem que funcionar, então você tem que pagar a água, a energia, o consumo, diária, para que uma secretaria possa andar, né? E os investimentos que você vai fazer. E aí, no caso do Estado do Piauí, sempre a gente tem colocado, e o governador tem colocado, para que os investimentos, na sua grande maioria, sejam executados através das operações de crédito, que foi isso que você mencionou muito bem na reportagem. Então, assim, a gente coloca aquilo que é obrigatório e, com base nisso aí, a gente vai traçando o que é e o que pode ser priorizado dentro daquelas ações que foi colocada como meta de governo e planejada pela Secretaria de Planejamento. Secretário reforçando justamente essa estratégia, né? É correto, ou seja, é o orçamento além das despesas de custeio e de manutenção da máquina. O orçamento tem que planejar também o investimento com vistas ao desenvolvimento mais acelerado do Estado. Bom, e a última, Elivaldo? Olha, Gorete, eu destaco ontem uma homenagem muito importante da Câmara Federal, que foi pela primeira vez, é uma comenda criada pela Câmara Federal chamada Rei Pelé, para conceder ou para reconhecer pessoas e instituições que atuam no esporte dentro da perspectiva inclusiva, da inclusão social. E um dos homenageados foi o ex-senador João Vicente Claudino. A homenagem foi encaminhada, o pedido, a solicitação pelo deputado federal Júlio Arcoverde, hoje licenciado, porque é secretário de articulação do município de Teresina, e ontem lá o momento de receber a homenagem, a medalha Rei Pelé, foi a primeira
eu diria assim, a primeira leva de homenageados, a primeira edição da homenagem ou da medalha Rei Pelé, e já estava o piauiense, o ex-senador João Vicente Claudino. No discurso, Gorete, ele destacou pontos que às vezes a gente até não imagina que conviver com o ex-senador João Vicente, saber do compromisso que ele tem com o esporte historicamente, mas alguns dados importantes. O ex-senador já acumula 40 de ações voltadas para o esporte. Isso, ele mesmo revelou esse dado, representa quase 70 mil jovens beneficiados de alguma forma com uma ação desenvolvida com o futebol, badminton e outras modalidades. E no discurso que fez ao receber a medalha, João Vicente Claudino destacou bem a importância do reconhecimento e o compromisso que tem no incentivo ao esporte do estado do Piauí. Pessoas que promovem o esporte em todo o Brasil, a medalha Rei Pelé. Quero dizer que essa medalha, nesses 40 anos que nós fazemos esporte no Piauí, nos 224 municípios, eu quero dividi-la com todos aqueles que durante todas essas 4 décadas contribuíram pelo esporte, principalmente de base, fazendo do esporte a transformação de vida, a inclusão social, fazendo com que nós possamos dar oportunidade à nossa juventude, não só no futebol, mas em todas as outras modalidades que nós apoiamos, que motivamos e que incentivamos. Dividir com todas as pessoas que nesse caminho nos ajudaram. Em cada município dos 224 municípios do Piauí, em cada escolinha, em cada projeto enviado para que nós pudéssemos ser parceiros e apoiar. Olha, Elivaldo, um tempo que surpreende até a gente, né? É verdade. E eu acho interessante, na verdade é importante isso, e isso até traz, por exemplo, um mérito maior, porque a gente sempre o vê à frente, por exemplo, dos clubes, mas por trás tem toda essa história que é primordial, que é esse trabalho social, né? Ele desenvolve com êxito a história do Fluminense, por exemplo, o resgate do Fluminense, mas o Fluminense é importante, mas não é só o Fluminense que está associado à atuação do ex-senador no esporte. Ele mesmo descreveu aí, no futsal, no badminton, no atletismo também, e nas escolinhas espalhadas por todo o interior do estado. Então, é toda uma ação voltada para aproveitar jovens, para criar oportunidades para jovens, e caiu bem na ideia, na expectativa e dentro do critério da homenagem da medalha Rei Pelé, que tem como principal referência o atleta do século, referência mundial do esporte. Então, parabéns ao ex-senador empresário João Vicente Claudino, pelo que já fez, continua fazendo e, certeza, continuará realizando no apoio ao esporte no estado do Piauí. E a gente por aqui, para encerrar o ponto de vista, claro. Opa. Feliz aniversário Obrigado, novamente. Gorete. Elivaldo Barbosa, que você possa, a gente sabe que você trabalha muito, mas que tem um tempinho também para poder usufruir com a família dessa data tão importante. Com certeza, Gorete. Agradeço muito a sua manifestação, de todo o nosso público que acompanha. É um dia de muita gratidão. Presente é para a gente conviver com você, Elivaldo. Obrigado, Gorete. Obrigada pela participação.